que a religião nos ensina é o amor, o que a Bíblia nos ensina é o amor, é olhar o outro como Deus nos olha. A gente sabe que a religião molda a sociedade, né? Como e por quê? Não é uma ideia, como muitos defendem, uma ideia de dominar, vamos obrigar o outro a aceitar a nossa fé, não é isso. Eu acho que o papel da religião é servir ao país. Em termos de relação pública, é servir ao país. Daniel Schmidt, ele é doutor em Ciências da Religião, teólogo e jornalista. Hoje vamos falar sobre o que é a religião, a relação entre a ditadura militar no Brasil e a igreja e a importância da religião para a sociedade. O fundamentalismo é uma visão que não respeita muitas vezes a ciência. O que você acha sobre a relação entre ciência e fé? As duas podem coexistir. Fé e ciência podem coexistir. E porque também existem aspectos que a ciência vai até certo limite, aí é a espiritualidade que entra. O que você acha do dízimo? O dízimo é uma maneira de você contribuir com a tua comunidade religiosa. Ponto. Não é uma moeda de troca. Nós não nos relacionamos com Deus por troca. Moeda de troca é dando que se recebe. Quanto mais você der, mais você vai... Não é isso. O que você acha disso, desses pastores, assim, que eles são milionários, né? Enquanto o pessoal que tá indo na igreja tá sem o tostão pra comprar comida ali. Exploração é pecado. Se você sabe que você está explorando, isso é pecado. Daniel, pra gente começar e contextualizar também, te fazer uma pergunta, assim, que pra gente iniciar. O que exatamente é a religião? A religião, eu acho que é a ligação do homem com o sagrado, né? No sentido mais... No sentido mais puro, vamos dizer assim. Não sei se puro é a melhor definição, mas no sentido mais lato, né? É isso. Depois, logicamente, ela se desenvolve para uma coisa mais estruturada, né? Existe uma diferença entre religião e espiritualidade, né? Eu acho que essa definição que eu dei se relaciona mais com a questão da espiritualidade. Religião seria a espiritualidade mais institucionalizada. Em que sentido? Em que sentido? De que, assim, de uma forma ou de outra, tudo para sobreviver precisa se institucionalizar de uma certa forma, Sim. né? Felizmente ou infelizmente, as coisas têm que meio que se encaixar em determinadas áreas para poder sobreviver, né? Então, determinados movimentos, vamos começar, mas não é nada institucionalizado, mas para frente acaba se institucionalizando, né? Essa institucionalização, eu acho que não é uma coisa de todo negativa. Ela pode ser negativa? Pode. Ela é negativa num ponto que ela começa a matar a espiritualidade. Quando ela mata a espiritualidade, aí é negativo, né? Mas quando ela não mata a espiritualidade, aí ela se torna uma coisa necessária, vamos dizer assim, né? Não sei se eu estou sendo claro na minha Seria, definição. então, como se fosse a espiritualidade, só que com uma instituição e É, como uma normas instituição, e né, hábitos, assim, para se seguir. não algo que castre, entendeu? Hum. Ter essa institucionalização para se manter vivo, né? Mas não algo que castre, porque quando a religião começa a castrar a espiritualidade, aí não é bom, né? Esse que é o papel, isso que para mim é religião, né? É a tua relação com o sagrado, né, com aquilo que você acredita. É isso, né? Mas e um cara que acredita em Deus, por exemplo, e que não tem uma religião? Existe, né? Espiritualidade, eu acho que é possível, né, você ter uma espiritualidade sem se vincular a um grupo religioso.
né? Mas eu falo a partir de dentro, tá? Que eu faço parte de um grupo religioso, tenho a minha comunidade de fé, e eu acho que você ter uma comunidade de fé é uma coisa importante também. Por quê? Por quê? Porque eu acredito que Deus ele se revela no outro, né? E quando você tem contato com o outro, você aprende com ele. E eu acho que é essa a função da comunidade religiosa, um aprendizado mútuo, né? Um crescimento mútuo. Isso é importante, né? No mundo onde as pessoas vivem tão isoladas, Sim. né? Muitas vezes a comunidade religiosa é esse ponto de apoio, vamos dizer assim, né? Então você acha que nesse caso a religião te faz conectar com mais pessoas? Ela faz conectar com mais pessoas, né? Esse é o importante da religião. Te faz te colocar a serviço da tua sociedade, a serviço do teu país, não numa postura talvez dogmática, mas te colocar a serviço de, entende? A serviço do teu próximo, Hum. a serviço daqueles que são excluídos, né? Essa é a religião que Deus quer, né? É o meu lado protestante vai falar assim: essa é a religião que a Bíblia ensina, é se colocar a serviço dele. A tua relação com Deus, ela ela se solidifica quando você entra em contato com o outro. Por que na sua visão, Daniel, o protestantismo faz mais sentido do que o catolicismo? Olha, eu não sei se eu seria o que faz sentido para mim é a ideia de graça, da salvação pela graça. Né, que é a ideia luterana da salvação pela graça, de que a salvação é um presente de Deus para o ser humano que crê, né? E isso para mim faz sentido. É difícil explicar a graça, tá? É um presente que você recebe, que Deus te dá, né? E para mim isso faz sentido. É que e questões de espiritualidade também é muito subjetivo, vamos dizer assim. Total. Totalmente, né, totalmente. Não, mas eu tô perguntando pra saber a sua visão, né. Sim, sim. Agora me fala, como que exatamente a religião, a gente sabe que a religião molda a sociedade, né. Uhum. Como e por quê? Olha, eu acho que essa questão, o papel da religião, e como a gente estava conversando em off, né, eu acho que a teologia e a religião, elas têm um papel fundamental de contribuição para a sociedade. Que contribuição, né? Não é uma ideia, como muitos defendem, uma ideia de dominar, vamos obrigar o outro a aceitar a nossa fé, não é isso. Até porque, na minha opinião, isso vai contra a ideia de graça que está dentro do protestantismo, né. O que eu acho que o papel da religião é servir ao país, em termos de relação pública, né, quando você está na esfera pública, é servir ao país. Mas se isso acontecer, teoricamente, esse país seria laico ou não? Na minha opinião, a laicidade é importantíssima até para os próprios evangélicos. Mas você acha que o nosso país é laico? Eu acho que em certa medida, sim, né. Eu acho que em certa medida, sim, e é importante que continue assim. Porque assim, fazendo uma provocação aqui, né, quando você vai no tribunal, você tem que jurar perante a Bíblia,
A gente tem... Não, então, mas a gente tem, por exemplo, também feriados que são, sim, que né, querendo ou santos não, e etc. nós temos uma herança religiosa de 500 anos, né? E que isso permeou a sociedade brasileira. Está entranhado na sociedade brasileira isso, né? E só que hoje eu acho que o Brasil é muito mais complexo do que era há 500 anos atrás. Hoje você tem diferentes grupos religiosos. E aí que está a arte de você saber, né? Respeitar a liberdade do outro para que a sua seja respeitada. E eu acho que aí é que está o jogo. Entende? Pausa rápida aqui. Eu estava vendo as métricas do podcast e observei que 77,3% das pessoas que assistem o canal não estão inscritas. Você não sabe o quão importante é a sua inscrição. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos. Então, você estar se inscrevendo agora vai estar ajudando muito a gente estar melhorando o conteúdo cada vez mais, estar trazendo cada vez mais convidados. Então, obrigado de coração e de volta ao podcast. Entendi. Mas assim, tirando o papel político, né, da religião, falando na questão ética e moral da sociedade, Sim. em que sentido que a religião molda a sociedade nesse sentido ético? Eu acho que não é molda, ela pode contribuir. Tem coisas da ética protestante, mas que são próprias dos protestantes e que a gente não pode impor a uma sociedade que ela siga coisas que para o restante da sociedade não fazem sentido, mas para um protestante faz, né? Eu acho que na medida daquilo que a ética tem de universal, vamos falar assim, a religião tem a contribuir na valorização da vida humana, na busca por justiça, né? Na busca por uma sociedade menos injusta, menos discriminatória, menos desrespeitosa com aquele. Eu acho que é uma sociedade que gere menos oprimidos, sabe? É esse que é o papel público da religião. Existem, logicamente, os aspectos de espiritualidade? Sim. Sim. Mas existe, quando a religião se joga na esfera pública, o que ela tem a contribuir é isso, né? Não agir em defesa de um determinado credo, mas usar o que esse credo tem de universal para que o país seja melhor. Entendo. Eu faço parte de uma comunidade, de uma herança religiosa chamada metodismo, que tem aqui a Universidade Metodista aqui em São Bernardo do Campo. E uma das heranças do metodismo é justamente não só essa preocupação com a espiritualidade interior, mas com uma sociedade mais justa, né? John Wesley, ele se preocupava não só com a conversão pessoal, que existia, logicamente existia, mas ele também se preocupava, por exemplo, com questões como a escravidão, isso no século XVIII, né? Ele se preocupava com questões como a realidade dos operários. O século XVIII é aquele período em que a Inglaterra está começando a se industrializar, né? Que você vê aquelas fábricas onde as pessoas trabalhavam de 12 a 14 horas por dia, em situações terríveis, e ele se preocupava com essas pessoas. Então a igreja metodista, ela se preocupa com a sociedade de forma geral. Sim, uma das heranças do metodismo original é essa preocupação com a sociedade.
Não existe religião que não seja social, o Wesley dizia. Né? Então, a tua religião, a tua fé, aquilo que Deus fez na sua vida, tem que te levar a olhar para o outro com amor. E se preocupar por um país mais justo, por um país onde haja menos sofrimento, né? É essa herança religiosa da qual eu faço parte. Né? Então é uma herança que precisa, às vezes, de vez em quando, precisa ser recuperada. Agora, você vai saber me explicar bem melhor, né? Porque Espero. você é especialista no assunto, mas tentamos. é possível atingir isso sem a religião? As pessoas se preocuparem com a sociedade nesse sentido? Eu acho que é. Por que nesse caso a religião é tão forte, então? Eu acho que para alguém que não segue uma fé, é possível? É, mas se você tem algo, se você tem uma fé, essa tua fé tem que te levar ao outro. É essencial para uma sociedade? Não, tem pessoas que não têm fé alguma e agem assim. Mas se você diz que tem fé, A chance é muito mais alta, né? sim, e se você diz que tem fé, você tem que ser assim. A gente não pode desvincular a fé do amor para com o outro. Porque o que nós protestantes cremos é que nós somos alvo desse amor. Né? Deus nos amou. E como Ele nos amou, nós temos que amar o nosso próximo. E esse amor ao próximo nos leva a nos interessar pela realidade que essas pessoas vivem. E é isso que moveu Wesley no século XVIII na Inglaterra. Lógico que dentro das limitações do século XVIII. Né? E muitas vezes isso é meio esquecido, né? Mas eu acho que é isso, o papel da religião é esse. É nos mover em direção ao outro. E não necessariamente a maioria das religiões fazem isso, né? Porque, que nem você falou, no protestantismo, a gente estava falando em off, existem várias vertentes da religião, Sim. né? É um perigo que a gente Mas só para corre. terminar o raciocínio, existem várias vertentes da religião. Uhum. A metodista, como você está falando, se preocupa em ajudar a sociedade de forma geral. Só que tem algumas, pelo meu conhecimento, tá? Uhum. Que, de certa forma, não... Eles pregam isso, só que na prática é diferente, né? A gente sabe. Eu acho que é um risco que a gente acaba correndo. Não é? É um risco de você esquecer a sua essência. E acaba acontecendo. Aconteceu com o protestantismo norte-americano. Né? Você vai ver que ele vai, e volta e meia ele tem que ser chamado de volta. Olha, não é isso. Né? Você vê, por exemplo, na história do protestantismo, esse amoldar acaba acontecendo, infelizmente acaba acontecendo. É um perigo que a gente corre. Né? Você vê, por exemplo, existe a relação, por exemplo, do protestantismo norte-americano com a escravidão no sul dos Estados Unidos. No norte já se tinha uma visão diferente. Não que isso implicasse em igualdade de direitos. Foi no sul que surgiu o pentecostalismo, né? O pentecostalismo, na verdade, eu não sou assim uma autoridade em pentecostalismo. Eu acho que foi porque um convidado veio aqui, se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira, mas foi por aquela região. O pentecostalismo tem muito, assim, eu não sou surgiu uma na Suécia, mas depois foi no sul dos Estados Unidos. Ele tem uma vertente muito forte no sul. Tá? Ele é fruto de um país que está se industrializando, está se urbanizando, as pessoas estão perdendo as referências, né? Mais ou menos por aí. Mas o protestantismo de verme mais conservadora é no sul. É um conservadorismo estrito, o fundamentalismo é muito forte no sul.
né? A gente geralmente fala fundamentalismo, a gente já pensa em religiões, né, de outra. Não, o fundamentalismo, a origem do termo é protestante. A origem do termo fundamentalismo vem dos fundamentaus. Você se considera fundamentalista? Não. Eu me considero, assim, uma conservador para algumas coisas, né, mas, que o fundamentalismo é uma visão muito literal de coisa, é uma visão que não respeita muitas vezes a ciência, né, é uma visão que não se relaciona com a arte, que não se relaciona com a literatura, que não se relaciona com a música. Não sei se você, Sim. né, uma coisa estéril, Mas agora sabe. fazendo uma provocação, Daniel, se Deus meio que criou a Bíblia, ali não seria a verdade absoluta? Essa questão de verdade absoluta é muito complicado, né, o que é verdade absoluta, né? Que o fundamentalista, eu não estou em hipótese alguma, né, mas o que é verdade absoluta para mim? Deus amou o mundo de tal maneira, ponto. Deus me ama, isso é verdade absoluta. Existe milagre? Na minha opinião existe, mas isso não impede de você ter uma visão de que a ciência é importante, de que a Bíblia, você usar a história, a arqueologia como pontes para você entender melhor, entende? Não usar a arqueologia para provar, Sim. mas usar a arqueologia como uma fonte, usar a história como uma fonte, usar a sociologia como uma fonte. Então a gente não deve se apegar ali a quem acredita, né? Ao A- ao, literalismo lite- estrito, ao literalismo, mas sim usar como mediador, assim, para alguns é, assuntos. o que eu não acredito, eu não sei se vai só isso, naquele literalismo cru, Hum. sabe? Não, eu acho que Deus é muito mais que isso. É uma fé que não deixa de se relacionar. Mas aí, nesse caso, se é assim, porque Deus fez a Bíblia do jeito que é? Deus não fez a Bíblia, aí que tá. Ele inspirou de uma certa forma, né, e o texto ele tem que ser lido com muito cuidado, porque você interpretar uma coisa literalmente é complicadíssimo. A tua congregação vive numa época que não é a época dos primeiros leitores, então esse cuidado você tem que ter, entendeu? Um preparo teológico, um preparo de fazer a Bíblia fazer sentido para o mundo que a pessoa vive hoje, Hum. né. Não é pegar, por exemplo, uma coisa de 3.500 anos, pegar aquilo que a Bíblia tem de universal, de mais profundo, eu não sei se está sendo claro. Pegar isso e não o literalismo estrito, entende? Hum. Fazer a Bíblia ter o sentido para a vida que as pessoas têm hoje, para os problemas de hoje, para os sofrimentos de hoje. Eu acho que é isso que a Bíblia tem de eterno, né. Não é um literalismo frio, não é um literalismo frio. Que aliás essa nem foi a proposta dos primeiros reformadores, não era isso, né, isso é proposta do fundamentalismo, Que é bem recente também, né? que é bem recente. O fundamentalismo é do século XIX.
A reforma se deu no século XVI, né? O fundamentalismo, eu acho que é fruto daquele medo do diferente, do medo do mundo em que a ciência estava se desenvolvendo e que muitas vezes as pessoas não sabem se relacionar com ela. Eu acho que fé e ciência podem se relacionar. E é isso que gerou o fundamentalismo. Na verdade, a questão científica é até um pouco mais recente ainda, porque o Eu queria fundamento. entrar nesse tópico. O que você acha sobre a relação entre ciência e fé? As duas podem coexistir. As duas podem coexistir. A gente viu essa crise que houve na época da pandemia, as pessoas. Meu amigo, fé e ciência podem coexistir. Uhum. Elas podem se relacionar. Cada uma no seu campo específico, uma suprindo aquilo que a outra não supre, porque também existem aspectos que a ciência vai até certo limite e que aí é a espiritualidade que entra. E que a espiritualidade é importante. Teve um convidado que ele falou uma coisa muito interessante aqui. Ele falou que a ciência, ela explica os comos. Uhum. Ou seja, se eu pegar essa garrafa aqui e soltar, Sim, ela vai explicar como ela sim, cai, né? Ou sim. seja, gravidade ali e tal. Agora, por que isso acontece? Aí vai ser a filosofia e a teologia que vai explicar, né? Pode ser. A espiritualidade, de certa forma. É. Então, uma tá fora do escopo da outra. O problema é que existem muitas pessoas. Não, eu acho que não é fora do escopo, elas podem se relacionar. Elas podem se relacionar, mas você fala no sentido de que. Sem tensão nenhuma. Não, mas veja bem, você fala no sentido de que elas podem se relacionar uma em contexto com a outra, Sim, ou você uma contra a acreditar nas outra. duas coisas, por exemplo. Eu acho que pode acreditar nas duas coisas. Porque, na verdade, a ciência não é nem questão de. Não, não. É. A curiosidade é um dom que o homem tem. Como que a gente vê, então, por exemplo, a religião, conforme vai avançando a ciência, né, a gente vê o gráfico da religião decaindo levemente, assim. Olha, é porque existia uma tendência de se atribuir respostas religiosas para as coisas que são científicas, né? E as pessoas falam: "Ah, tá, então você diz que é assim, então eu vou largar a fé". Não, eu acho que fé é o que eu te falo, as duas podem coexistir. As duas podem coexistir. Que foi uma definição, uma resposta, muitas vezes, até que surgiu nos Estados Unidos, quando se viu aquela confusão que deu dos fundamentalistas, aquele processo do macaco, né? Se chegou à conclusão A de que, olha, a teoria de ciência Darwin, vai. se fala? Que foi o penúltimo inimigo do fundamentalismo, que depois o último foi o comunismo, né? O Não penúltimo sabia. foi o penúltimo foi o darwinismo. O último Como que foi foi o isso daí? do comunismo. Não, do darwinismo. O Depois a gente fala do... darwinismo, por quê? Porque o fundamentalismo tem aquela visão absolutamente literal, só que o fundamentalismo também ele não é. Não, mas aquela visão literal... O fundamentalismo, na minha visão, o fundamentalismo puro do século XIX. Ele não é uma coisa assim. Ele usa os argumentos científicos para provar o milagre. Não sei se né, os primeiros fundamentalistas, eles eram pessoas de universidade, eles eram pessoas que estavam ali procurando usar o conhecimento para defender defender a fé, vamos Sim. falar assim, né? E só que e a visão literal da inerrância da Bíblia. Mas aí os fundamentalistas não podem dizer, então, que o darwinismo foi Deus que criou, por exemplo?
Eu acho que É porque na Bíblia tá porque dizendo na Bíblia, o então, eles têm aquela contrário. visão literal de que dos 7 dias, do barro, Que a Eva veio da eles costela de Adão. eles leem literalmente, né. Então, para alguém que tem uma visão absolutamente literal, quando ele se com quando ele se confronta com uma ciência que diz: "Olha, a ciência diz outra coisa", aí a primeira tendência é partir para cima, que foi o que eles fizeram, Sim. Uma coisa que eu né. não entendo é que, por exemplo, é comprovado, né, que isso acontece. Então, Então, como mas que o pessoal não acredita? na época, a ciência não era tão desenvolvida assim como é hoje. Isso tira o chão, isso tira o chão da pessoa. Aquilo que ela sempre creu, de repente ela tem que ressignificar à luz de uma coisa nova. E isso assusta. Hum. Tudo que é novo assusta. E eu acho que a grande arte do ser, de você viver a sua fé, num país como o Brasil, por exemplo, é saber se relacionar com aquele que é diferente de você. Não abrindo mão, talvez, não, então eu não vou querer. Não, você pode manter a sua fé, mas aprender também com o outro, Sim. Sim. respeitar o Senão é outro. até uma espécie de hipocrisia, né? Sim, é uma espécie, não, é hipocrisia. É hipocrisia, né? Porque o que a religião nos ensina é o amor. O que a Bíblia nos ensina é o amor. É olhar o outro como Deus nos olha, com amor. E qual que é a relação entre o fundamentalismo e o comunismo que você tinha Então, citado? que daí eu vou entrar no meu tema, daí você está me tocando no meu assunto. Vamos lá. A relação do fundamentalismo versus comunismo, vou tomar uma água, é a seguinte, porque o comunismo também tira o chão, que muitos vão, numa leitura literal da Bíblia, encontrar fundamentos para dizer: "Olha, o sistema tal é o sistema que Deus quer". Você sabe citar alguma parte assim? Não precisa ser exatamente igual, mas Olha, tem só para dar um gente, por contexto. exemplo, que pega versículos, que Jesus fala: "Pobres, vocês vão ter, sempre vocês vão ter pobres com vocês, mas a mim vocês nem sempre vão ter". Tem gente que toma isso de uma forma literal, sendo que quando você olha o contexto, onde aquilo foi escrito, não é nada disso, né. Então as E eles pessoas observam isso e eles E interpretam de que tomam e tomam como se Deus estivesse justificando um sistema desigual que provoca sofrimento. Sendo que em outras passagens, o próprio texto bíblico fala: "Olha, não é assim. Tem que ser feita justiça para a viúva, justiça para o órfão". vira uma espécie de manipulação. Vira uma normalização, né. Vira uma normalização de coisas. De um sistema que é desigual, que provoca sofrimento. Uma das Não, eu falo uma espécie de justificativas. manipulação no sentido que líderes religiosos, em certo sentido, sei lá, fundamentalistas, não generalizando também, Uhum. mas eles pegam certos trechos ali Sim, da Bíblia. então, Não, mas só para terminar, sim, eles pegam certos trechos ali da Bíblia para fazer o que eles querem que a população faça. eu acho que aí é a questão do preparo teológico, Hum. né, porque quando você tem uma leitura mais acurada da Bíblia, você vê que a coisa não pode ser feita dessa forma. Existem realidades que são duras, que são realidades de sofrimento.
de desigualdade, de injustiça. E quando você faz uma leitura rasteira, que é o perigo, que é essa questão, por exemplo, a questão do comunismo. Qual era a primeira coisa que se interpretava que o comunismo era contra a religião, né, pegava aquele texto de Karl Marx e falava: "Não, o comunismo é de contra a religião, então não, né, persegue". Houve talvez uma má interpretação? Houve. Mas eu acho que a grande questão aí é que o comunismo, quando o fundamentalista, o protestante é confrontado com o comunismo, isso tira o chão dele, né? Assusta, assusta. Qualquer coisa que cheire comunismo assusta. Você pregar justiça social assusta, porque cheira comunismo. Isso está relacionado à sua pesquisa com Sim, a ditadura militar no Brasil e sim, o protestantismo? sim. E que sentido? Em que sentido que isso se deu justamente na época em que o fantasma do comunismo, aí falando o comunismo mesmo, né, que você em 64, se você olhasse no globo terrestre, no mapa, você ia ver lá a União Soviética, os países da cortina de ferro, né. Lógico que havia também muita. Tem aquela história do cubismo, diz que entraram na casa de um determinado poeta aqui no Brasil, na época do golpe civil e militar de 1º de abril, entraram na casa de um determinado poeta e encontraram um livro sobre cubismo. Cubismo, a gente sabe que é um movimento artístico, certo? Hum. Só que como é que começa a palavra cubismo? As 3 primeiras letras, C-U-B. Uhum. Cubismo, Cuba. Cuba. Ou seja, você tem que ser preso. E levar o cara preso. Que bizarro, né? Bizarro, das bizarrices. Mas explica pra gente aí, quando que começou tudo isso na ditadura? Dá Uhum. a cronologia, o panorama geral. Olha, panorama geral. Mundo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Dividido entre Estados Unidos e União Soviética. Guerra Fria. Talvez é um tema que vocês mais jovens, eu já posso falar assim, né? Talvez não entendam como a gente Que não vivenciou. é o pavor, principalmente dos americanos, tá? De um medo de que o comunismo começasse uma guerra mundial, uma guerra nuclear. Né? O medo do comunismo. Então você tem um mundo dividido entre Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos no mundo chamado mundo livre, e aí entenda-se livre, né? Capitalista. E a União Soviética comunista, ateia, e com todas aquelas crendices que também já começavam a existir naquela época, do comer criancinha, no sentido físico, no sentido de garfo e faca mesmo. Eu sei que isso pode ser mal interpretado, se quiser cortar, depois você corta, Não, de boa. né? Mas era assim, então era um mundo de tensão, né? Um mundo onde o comunismo era visto como o horror dos horrores. Isso no Ocidente, né? Da mesma forma lá. Isso no Ocidente. No mundo, no leste, eu acho que o terror não era tanto, era mais uma coisa mais. Tem Não, mas, tipo, por exemplo, aqui eles criticavam muito. Aqui eu falo, né? O Uhum, pessoal que não era da União Soviética e tal. uhum. Criticavam muito o comunismo e lá eles criticavam muito o capitalismo, né? Acho que era de ambos os lados, Sim, né? mas eu acho. Tem um historiador que eu acho que eu estou lendo agora, chamado Eric Hobsbawm. Ele escreveu uma série de livros, eu estou lendo agora um dos últimos dele, provavelmente é que eu tenho acesso,
que trata da história do século XX. Ele já é falecido. O Eric Hobsbawm, depois ele escreve sobre tudo, tá? E ele escreveu agora O Breve Século XX, né? Não é breve, não é agora, né? É uma obra já. E ele fala que talvez esse medo fosse mais um medo americano do que propriamente um medo soviético, né? Até porque a União Soviética, na época, ela tinha o poderio dela em termos assim de influência, parece que era grande, mas não era tão forte. O perigo, ela não representava tanto perigo assim quanto os Estados Unidos representavam para ela, né? Será que não? Eu acredito que talvez não. Visto o tanto de capital que os Estados Unidos alocou para combater isso Sim, durante a Guerra Fria. os dois alocaram, né? Os dois alocaram. A questão é a seguinte, né? Então, o mundo dividido entre Sim. o Voltando lá Ocidente para a ditadura. capitalista, liberal, cristão, entre aspas, às vezes, tá? Cristão. E o comunismo ateu e materialista e, né? A coisa aperta de fato quando o comunismo começa a chegar na área de influência norte-americana. Por volta de que época? Traduzindo, em 59, numa ilha do Caribe chamada Cuba. Aí a coisa pega, porque enquanto o comunismo estava lá no... assustava. Quando ele estava lá na África, ali, que é o começo da época da independência das colônias africanas também. Era de boa, tava longe, né? Estava longe. A hora que chega no meu quintal, aí a coisa pega. Porque aí você passou da linha. Você passou da linha. A hora que chega em Cuba, aí... E tem a crise dos mísseis, também em 62, né? Aí a coisa pega. Aí o governo norte-americano fica apavorado porque chegou no nosso quintal. É o meu telefone. Desculpa. Música americana. Não sei porquê, mas eu tava escutando pra cá. Música americana. É o fone, né? Vou desligar. A hora que chega no quintal deles, que era literalmente... Microfone, por favor. Era literalmente o quintal. Cuba era uma área de influência dos Estados Unidos, fazia o que queria em Cuba. A hora que chega ali, aí eles se assustam. E daí eles começam a patrocinar golpes militares para evitar. E fora Cuba, qual era o maior país do continente americano? Brasil? Brasil, com um presidente chamado Jango, que era visto... O Jango, provavelmente, ele não seria talvez alguém de esquerda, ele era um trabalhista. Né? Ele era herdeiro do Getúlio Vargas. Né? O Getúlio Vargas foi aquele que criou a legislação de trabalho. Né? Foi um ditador? Foi ditador. Foi ditador. Perseguiu o Partido Comunista? Sim. A Olga, por exemplo, a Olga Benário Prestes, foi mandada presa pelo Getúlio Vargas de volta para a Alemanha, depois da intentona comunista. Só que a coisa começa a influência norte-americana da Guerra Fria começa a ficar tão forte que até mesmo um seguidor do Getúlio, não do que o Getúlio tinha de autoritário, mas do que o Getúlio tinha de herança com preocupação com a questão trabalhista, como o Jango, começa a ser visto como comunista. Eles começam a se achar que o Jango, na verdade, seria a ponta de lança para o país se transformar numa república sindicalista
E daí para o comunismo, era um pulo. No mundo assustado pelo comunismo, né? Sim. E os Estados Unidos, então, com medo de perder, porque o Brasil é um país continental. Se acontecesse alguma coisa no Nordeste brasileiro, que era visto como um foco potencial de revolução, eles não, então aí perder o poder. E eles começam, então, a patrocinar toda uma série de golpes de Estado na América Latina. O primeiro é no Brasil. Cita um deles, assim. Brasil, Argentina, Chile, com participação já do governo Chile também. brasileiro, né? Se não me engano, acho que Brasil, Chile, Argentina, talvez, mas a Argentina já é bem Mas mais... como que eles patrocinavam isso? Com a presença, por exemplo, do embaixador dos embaixador dos Estados Unidos aqui, não o que foi sequestrado, o primeiro, né? Na preparação do golpe, isso é visível hoje. Então, mas Existe quais são as evidências? evidências documentais, né? Tem o livro do Hélio Gaspari, fala da participação da embaixada norte-americana, da diplomacia norte-americana na preparação do golpe militar aqui no Brasil. E houve depois, em 74, foi descoberto uma documentação, isso já lá nos Estados Unidos, falando justamente, tratando da questão militar, do envio de forças militares para cá. Só que isso acabou não acontecendo porque os próprios militares daqui conseguiram dar o golpe sem precisar da participação direta das Forças Armadas norte-americanas, mas existia um preparo de mandar navios para cá, né? Chama a Operação Tio Sam. Procura na internet. Um jornalista brasileiro descobriu essa documentação nos anos 70, nos Estados Unidos, do governo do Kennedy, e acho que já do Lyndon Johnson também um pouco, articulando com os militares aqui o golpe. E daí você tem, por exemplo, envio de dinheiro para cá, já a partir do final dos anos 50, comecinho dos anos 60, criação de institutos que na verdade se colocavam como institutos de estudos sociais, mas eram, na verdade, coisas do empresariado brasileiro, patrocinado com dinheiro americano. Você tem o IPs, por Então exemplo. existem de fato evidências, né? Existem. E esses institutos mandando dinheiro norte-americano para cá, para que candidatos de direita contra as reformas de base do Jango. E onde que entra o protestantismo nisso? O protestantismo entra porque existia o uso do discurso religioso. Uma das armas foi o uso do discurso religioso. Desde o começo? Dos anos 60. Né? Que o protestantismo, na verdade, ele chega aqui no Brasil, de fato, no século XIX, ele se estabelece mesmo no século XIX, de fato. Né? Com uma herança já americana, uma herança Antes a religião era majoritariamente católica. Era praticamente a religião do Estado brasileiro, era católica. Né? O Estado brasileiro era um Estado católico. Tá, aí começou ali nos anos 60. Aí, no século XIX, com a vinda da corte para cá, a corte vem, o Dom João VI vem saindo da Europa por causa da questão napoleônica, ele vem patrocinado pela Inglaterra, que era um país protestante, de quem Portugal dependia economicamente já.
Certo. E tinha uma série de alianças comerciais. E quando ele vem, uma das primeiras medidas é abrir os portos, né? Não sei se você já ouviu falar disso, né? A abertura dos portos às nações amigas traduzindo-se Inglaterra. Sim. E quando você abre os portos, você permite que pessoas de outros países venham se estabelecer aqui. Só que tem uma questão. Mas só pra gente não perder o rumo, ô Uhum. Daniel, falando lá do protestantismo na ditadura mesmo. Na ditadura. É. Então, existe o uso do discurso religioso, tá? Você tem aquela questão, não, olha, o comunismo é contra a fé, o comunismo é contra Deus. Então, o comunismo, pastores usando esse discurso, porque o medo do comunismo. Né? Você tem, por exemplo, o fundamentalismo, porque mesmo nessa época, você tem já aquele discurso, um certo discurso progressista dentro de certos ambientes protestantes, né? E progressismo era visto como comunismo. Hum. Então, o que acontece? Existe, então, uma outra ala que vem, não, então está tendo infiltração comunista nas igrejas protestantes no Brasil. Então, as alas mais conservadoras começam a falar, não, então comunismo, porque isso é coisa de comunista, porque pregava contra o comunismo, e o uso do discurso religioso, como a gente vê hoje sendo usado. Houve esse uso também nos anos 60. Né? O comunismo é anticristão, o comunismo é contra o cristianismo, então não podemos... E isso foi muito forte. Foi muito forte. Era a época da Guerra Fria. Você não tem ideia do que era isso. Eu vivi um pouco disso, o finalzinho, tá? O final, eu não sou tão velho assim. Mas nos anos 80, na época do Reagan, o império do mal. Quem era o império do mal? Era a União Soviética. Né? Então, era um pavor, as pessoas tinham pavor do comunismo. E o discurso religioso foi utilizado para isso, para insuflar esse pavor. Houve o uso do discurso religioso, como há agora o uso do discurso religioso. Né? Você tem, por exemplo, houve um evento que foi praticamente, que marcou, que deu a chancela civil para o golpe civil e militar, porque é golpe civil e militar, tá? Não é só golpe militar, houve apoio civil. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Em 64, aqui em São Paulo. Mais ou menos uns 15 dias antes do golpe. Em 15 de abril, mais ou menos. Marcha da Família com Deus, porque o comunismo era anticristão. Então houve esse uso, até não só do protestantismo. Era um lobby, então, ali entre... Não sei se poderia se chamar de lobby, era o pavor. Mas, tipo, era interesse por exemplo, pelo que você falou dos Estados Unidos, Sim. que isso acontecesse, Sim, certo? sim. Então, foi interesse político dizendo para o pessoal que era protestante e tentando fortalecer o protestantismo nesse sentido para ter maior dominação, né? Ter maior dominação para ser uma barreira contra o comunismo. Entendeu? O uso desse clima de pavor, o uso do discurso religioso... mas isso é uma espécie de manipulação. Sim. Podemos entender. Só que a Marcha da Família com Deus pela Liberdade é muito interessante, por quê? Porque década de 60, como a gente estava conversando em off, o protestantismo ainda era minoritário. Né? A Marcha da Família com Deus pela Liberdade teve, na verdade, é uma marcha católica, majoritariamente católica. Teve a participação de grupos protestantes? Teve. Mas ainda era uma coisa ao contrário do que está acontecendo hoje. Que o discurso que está sendo mais utilizado é o discurso pentecostal, neopentecostal protestante.
Na época não, na época o começo foi ainda com uma forte presença católica, né. E daí a marcha, ela acontece porque uma freira se sentiu atingida, porque acontece o seguinte, em Belo Horizonte, não sei se eu estou sendo muito macarrônico, tá, se estiver sendo macarrônico, você me dá um toque. O Leonel Brizola, que era cunhado do Jango, que também era da ala progressista, né, ele era do PTB, se não me engano, governador do Rio Grande do Sul, que impediu uma primeira tentativa de golpe Tá. que já quiseram dar antes do Jango até tomar posse, quando o Jânio, como é que fala? Sai da presidência, o Jango era o candidato, era o natural, ele era o vice, ele tinha que tomar posse. Tá, Só e o cunhado dele? o cunhado dele, o Brizola, ele vai fazer, eu acho que um comício em Belo Horizonte, com aquela pecha de comunista que ele tinha, é trabalhista, né? Nacionalista, trabalhista. E se diz que as senhoras recém-saídas da igreja ergueram os terços com ele, né? E o Jango, acho que num dos discursos, ele fala que os rosários da fé não podem ser erguidos contra o povo. Quem escutou do outro lado fala assim: não, tá vendo? Olha, ele está atacando o rosário. E uma freira, então, convoca a marcha da família com Deus pela liberdade Uhum. para protestar contra isso, né? Só que, a princípio, essa marcha ela tem um tom muito católico, ela fala assim, para arrebanhar mais gente. Isso numa época que não existia internet, tá? Existia um mundo sem internet, Claro. tá? Na época do telefone de discado, E da o que rolou ali cartinha. na... Elas se montam uma campanha, provavelmente com dinheiro também usado dessas instituições, né, patrocinadas pelo governo americano, montam uma campanha em semanas, mobilizam uma multidão para marchar até a Catedral da Sé, em São Paulo. Caramba! Lá de Belo Procura. Horizonte. Não, aqui em São Paulo Ah, já, tá. tá? Porque o Rosário estava sendo atacado. Só que daí ela percebe que tinha um tom muito católico, então ela fala que o começo é marcha de desagravo ao Rosário. Só que tem protestantes já, então para arrebanhar mais gente, ela fala marcha da família. Você vê essa ligação já desse discurso. Família, Deus e liberdade, né? Isso foi visto pelos militares como a chancela que faltava para eles dizerem: olha, o povo quer que nós demos o golpe. E 15 dias depois, mais ou menos, o que acontece? Entendi. A crise dos sargentos e logo em seguida o golpe militar. Então houve o uso, isso continuou. Esse foi meio que um argumento deles. Então houve o uso, o discurso religioso era utilizado para essa questão anticomunista. E todo mundo que tinha uma postura mais progressista dentro das igrejas começou a ser perseguido. Fala pra gente da censura, dos métodos da ditadura, como que era? Então, a censura, eu vou falar dos métodos, por exemplo, intra-igreja. Você vê, por exemplo, que o protestantismo de herança norte-americana, ele tem aquela questão do jornal. As igrejas tinham os jornais das igrejas, onde era divulgado. Você vê transcrição, por exemplo, de discursos dos presidentes militares Uhum. nos jornais das igrejas. Houve até um certo tipo de censura também, ou de autocensura, né? Tudo que era visto como uma tendência mais progressista começa a sair dos jornais. Revistas que eram utilizadas pelos jovens perdem, hoje em dia não é nada perto do que era naquela época. Os jovens da igreja metodista, por exemplo, usam ainda, uma revista chamada Cruz de Malta.
A cruz de o que nós temos hoje em determinados setores, uma coisa chamada escola dominical, que aonde você se reúne para estudar a Bíblia, vamos dizer assim, né? E se usa esse material como material didático. Só que na época, a Cruz de Malta dos anos 60 não era uma revista como material didático, era uma revista mesmo, com artigos, falando sobre a realidade social brasileira, porque existia dentro de determinados núcleos do protestantismo essa tendência mais progressista, que vai entrar em choque com o setor conservador. E onde que tá a censura aí? Aonde está a censura é que a revista, por exemplo, simplesmente ela é modificada, deixa de ter artigos para ter só liçõezinhas de escola dominical. Sim. Então, é uma censura. Por exemplo, houve uma crise muito séria na igreja metodista, na época, na faculdade de teologia que funcionava aqui em Rude Ramos. Porque alunos de tendência progressista, eles fizeram uma greve dentro da faculdade, paralisaram a faculdade foi fechada, os alunos foram expulsos, simplesmente expulsaram os alunos, né? E notícias sobre o que estava acontecendo na faculdade de teologia não circulavam no jornal oficial da igreja. Uhum. A partir de determinado momento não circulavam mais. Aonde eles Isso ali circulavam? ainda no começo, né? Isso em 68 já, quando o Já em regime já 68. começa a se fechar mais. Porque 68 também é a época de maio de 68, em Paris. Então é a época que os estudantes na década de 60 e também nas igrejas, eles tinham uma presença muito forte. É a época que o estudante, que o jovem começa a surgir como ator social. Hoje em dia, a presença jovem já não é mais tão assim. Eles não são atores sociais tão fortes quanto eram naquela época nas igrejas. Então você tinha movimentos de juventude muito fortes dentro das igrejas e movimentos questionadores dentro das igrejas. E um desses movimentos de jovens questionadores... Isso era ruim pro pessoal. Era ruim para o pessoal da liderança mais conservadora. Sim. Anticomunista, que tinha medo do comunismo, conservadora. E isso vai gerar, então, um clima de perseguição dentro das igrejas, a ponto de se chegar à delação. Como? A delação de lideranças delatando jovens, delatando pastores para os órgãos de repressão da ditadura militar. Né? Eu não sei se está claro, é que para mim é tudo muito claro, né? Mas é mais ou menos isso. Né? Qual que você acha que é o papel... Qual que é o limite ali que a gente coloca a religião e o governo? É o que eu estou te falando, é um limite muito tênue. A religião, ela Então, tem... mas como que a gente define isso? Cara, é uma arte. É o saber usar. Eu acho que é você pegar aquilo que a religião tem de universal, porque quando você está dentro da sua igreja, você está dentro da sua igreja. Quando você está falando para o país, é uma outra coisa. Exato. Né? Na esfera pública, não quando você está evangelizando, quando você está na esfera pública, nas instituições públicas, no Congresso Nacional, quando você está em órgãos públicos, é você pegar aquilo que a sua fé tem de universal, né? Que é a valorização da justiça, a valorização... Mas aí já sai do escopo da religião, né? É pegar aquilo que... Sai do dogma. Exato. Sai do dogma. É pegar aquilo que a tua religião tem de universal e usar isso em prol do país. É o que a gente estava falando, por exemplo, do Martin Luther King. Né? Martin Luther King é um personagem da década de 60, que eu acho que talvez não seja tão estudado assim aqui no Brasil, mas ele lutou
pelos direitos civis da população afro-americana. E ele usava, nos discursos, ele usava textos bíblicos. É visível que, para quem conhece o texto bíblico, ele era um pastor batista. Você acha isso certo? Quando é em prol da justiça... Mas a justiça não é debatível? É debatível, mas aí que você está falando, e quando eu falo de justiça, eu falo na defesa daqueles que são excluídos. Porque a Bíblia também tem um forte conteúdo de justiça social. Ela fala de justiça social. Ela fala de exploração. Ela condena a exploração. E ele, por que ele usava? Porque ele sabia, talvez, que esse é um discurso que as pessoas entendem e que chega no coração das pessoas. Então ele usava, por exemplo, no I Have a Dream, que é aquele grande discurso que ele tem, eu tenho um sonho, você vê claramente referências a textos subliminares, mas você vê. Por quê? Porque isso é um discurso que penetra no coração das pessoas em prol da justiça social. Não em prol do dogma, em prol daquilo que a mensagem do evangelho tem de universal. Mas essa é uma régua difícil de manter, É né, uma Daniel? régua difícil de manter. É uma arte, né? É uma arte. E não soube ser Não utilizada. seria melhor separar as duas coisas? Cara, eu acho que se você, assim, saber usar, por que não? Porque pode estourar a régua, né? É o risco que se corre Então, para virar dogmatismo, né? Mas você vê pessoas que sabem usar esse discurso de uma forma sensível, né? Existem líderes evangélicos de campo mais progressista que usam essa linguagem, a linguagem do evangelho, a linguagem bíblica. é uma Aqui. parte minoritária, não é? É uma parte minoritária, mas existem. É uma arte. Então, aí que Né? tá o problema, É o né? É uma saber parte usar. muito pequena. Inclusive, até mesmo nem em campos progressistas, gente de tendência teológica mais conservadora, mas com uma visão social muito forte, usa isso. Sabe usar. É uma arte que tem que ser desenvolvida. Né? Eu acredito que esse é você saber usar os valores da tua fé naquilo que ela tem mais de universal. Você pode até pregar, fazer o teu evangelismo, pode, né? Dentro do teu ambiente, mas quando você está falando na esfera pública, você tem que usar essa arte. Mudando de assunto, o que você acha do dízimo? O dízimo é uma maneira de você contribuir com a tua comunidade religiosa. Ponto. Não é uma moeda de troca. Nós não nos relacionamos com Deus por troca. Você usar dízimo como moeda de troca, Você fala moeda de troca em que sentido? moeda de troca é dando que se recebe. Entendeu? Quanto mais você der, mais você vai... Não é isso. Porque uma das ênfases do protestantismo é a salvação pela graça. Não é porque você contribuiu que você vai ser. Hoje você paga o dízimo. Em termos de contribuição para a igreja, para a manutenção da igreja, das necessidades de pagar a conta de luz, água, telefone, sim, mas como moeda de troca, jamais. Como moeda de troca, jamais. Não? Não. Não. Jamais. Você já participou de alguma igreja que era dito como moeda de troca? Não. Não. Porque eu sempre tive essa visão meio crítica. Né? E setores do protestantismo mais histórico, a igreja metodista ela é uma igreja que tem isso muito sério. Então É menos frequente. Menos frequente não. Eu pelo menos na minha comunidade de fé, na minha comunidade local,
isso não acontece, né? Isso acontece em termos mais em ramos neopentecostais, talvez, aonde essa presença da, da- da- do capitalismo é mais forte até. E o que você acha disso, desses pastores, assim, que eles são milionários, né? Enquanto o pessoal que tá indo na igreja tá sem o tostão pra Cara, comprar a comida ali. exploração é pecado. Exploração é É uma pecado. exploração, né? É. Eu não sei até que ponto, talvez, não sei até que ponto alguém acredite nisso, né, pregue isso acreditando, mas se você sabe que você está explorando, isso é pecado. Na sua visão, esse pessoal vai pro inferno? Olha, não cabe a mim julgar, mas que é pecado é. Não cabe a você julgar, mas na sua visão. Na minha visão, é pecado. É errado e desagrada a Deus. Hum. E se você está agindo assim, você está agindo contra aquilo, contra os princípios da tua fé. Você já cogitou a hipótese de que Deus não existe? Cara, Deus para mim é uma coisa que se sente. É difícil de explicar. Mas você já cogitou? Não. Não. Por quê? Cara, é espiritualidade. Espiritualidade, às vezes, é uma coisa que tá dentro da gente, entendeu? Então, que tem coisas, por exemplo, que você não explica, que chega num limite que você não explica. Mas como que você pode ter certeza? Cara, é fé. É que é difícil explicar, entende? Mas tenta explicar. Cara, como é que eu posso te dizer? Faz parte da minha vida. Está impregnado dentro da minha pele. Está impregnado dentro da minha E as pele. grandes, sim, questões que dizem que, por exemplo, se Deus é bom, por que que ele permite a existência do mal, etc. Essas questões não Cara, te causam não, uma porque eu dúvida? acho. Não. Sabe por quê? Porque o fato de Deus existir não quer dizer que o mal não vai existir. Mas se ele é onipresente, Então, ele é bom, mas eu acho que ele não, o fato dele ser bom não nos exime, não quer dizer que nós vamos ser mimados, entende? O fato de você isolar, eu não sei se você tem filhos ou não, eu tenho sobrinhas. O fato de você isolar uma uma pessoa de toda e qualquer é, dificuldade da vida, cria pessoas frágeis, cria uma fé que não é uma fé verdadeira, então, né? mas, assim, se Deus é onipresente, ele está também Ele onde... está Não, mas deixa, também, deixa eu só sim, terminar. Se ele é onipresente, ele está também onde está o mal. sim. Então ele não é necessariamente bom. Ele está aonde está o mal, nos ajudando a passar pelas situações. Mas se o mal está em algum lugar, é portanto Deus. Hum, o mal está por causa do pecado humano. Mas você entende, tipo, Eu entendo o que você é está uma falando. incongruência aí. Porque assim, o que eu acredito é que existe a escolha, Existe o né? livre-arbítrio. E metodistamente falando, sim. Calvinistamente falando, aí um herdeiro da fé calvinista protestante vai te dizer, olha, mas eu creio que existe a escolha. Então, se você escolhe, Deus te apresenta, olha, tem dois caminhos. Você é livre para escolher. Hum. O amor dele é tanto que ele te dá liberdade de escolha.
Amar não é castrar a pessoa. Amar é você permitir até mesmo que ela saia por aí e te largue. Concorda? Amar é deixar a porta aberta. Dói, né? Será que amar não é só permitir apenas o bem? Não. Porque se você põe a pessoa numa redoma de vidro, a relação que você cria com ela é uma relação doentia. Então, partindo desse pressuposto, Deus não é onipresente. Não é que ele não é onipresente, ele te dá liberdade de escolha. Então, ele não é onipotente. Ele te dá liberdade de Porque escolha. se ele sabe e ele coordena tudo que está Ele acontecendo, desce, tecnicamente eu pegando essa caneta e mexendo ela, ele tá... ele desce ao nosso nível. O amor dele é tanto. O amor dele foi tanto que Jesus veio. É para aqueles que acreditam, né, que o cristão acredita que Jesus é a encarnação, é Deus em forma humana, ele veio, passou pelo que a gente passa, sentiu as nossas dores. Esse é que a gente tem uma ideia muito assim grega de Deus, entende? Aquela coisa lá longe. Deus é um Deus relacional, ele se relaciona conosco. E uma relação não é baseada em você criar uma bolha em torno da pessoa que você ama, não é isso. Entendo. É deixar a pessoa livre. Isso dói? Dói. É deixar a pessoa livre. Ele se esvazia, o amor dele se esvazia. Entende? Então, e o amar não é impedir que mimar a pessoa. Se você ama um filho, você não impede que ele passe por dificuldades, vamos dizer assim. Isso não vai criar você vai criar um eterno bebê. E Deus quer pessoas maduras. Na sua visão, a vida faz sentido? Acho que faz. Nunca Por- parei para perguntar assim, qual é o sim, mas faz. Por O quê? sentido da vida é você talvez procurar contribuir com o sofrimento dos outros, contribuir com o sofrimento, não, diminuir o sofrimento dos outros, porque às vezes a gente contribui com o sofrimento, né, para fazer o outro sofrer. Mas é isso, né? É esse o sentido. Estamos fugindo um pouco da Revolução de 64, né? Mas é essa a ideia. Né? Uma visão mais conservadora tinha essa ideia meio pétrea das coisas. Uhum. E a visão mais progressista, Deus não se agrada de que o Brasil seja um país dependente. Deus não se agrada que haja fome no Nordeste. Deus não se agrada. E isso era visto como comunismo. Deus não se agrada que pessoas tenham direitos, não tenham direitos. Deus não se agrada da segregação racial. Na sua visão, então, o sentido da vida é ajudar o próximo. Eu acho que em certo sentido, sim. O sentido, em certo sentido, seria esse, né? É viver a sua fé dentro do teu ser limitado, contribuir para que a vida da pessoa pelo menos seja um pouquinho menos pior. Você diria que você tem um propósito, assim? Olha, eu acredito que sim. Não uma coisa que me desrespeite o livre-arbítrio, porque eu creio no livre-arbítrio, eu tenho escolha.
Não um propósito determinístico, assim. Não um propósito que me escravize, que me anule. Né? Eu creio que eu tenho, mas não é uma coisa castradora. Só tem esse caminho, não. Não é? Você é livre e você pode utilizar a tua liberdade para seguir aquilo que é correto. Né? É isso. A gente falou muito do papel da religião na sociedade, né? Uhum. O que você acha que aconteceria com o futuro se a religião, por exemplo, caísse por terra? Cara, eu acho que, assim, ia ser um futuro muito seco também. Não a religião, a espiritualidade. Ia ser um futuro muito seco. Você acha que o mundo ia entrar num caos? Eu acho que a espiritualidade é uma área que a gente não pode ter uma visão tão seca do mundo, entendeu? Mas seco em que sentido? Que um mundo sem espiritualidade, sem a fé, é muito, é muito duro, sabe? Mas essa não é a vida? É a vida, mas a espiritualidade, eu acho que ela te ajuda a enfrentar a vida, entende? Ela te ajuda, ela te dá esperança. Não uma esperança, o ópio, não é nada disso. Ela te dá esperança, ela te dá. é, 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 ela ajuda a vida a ser vivida. Não só a tua própria, como a do teu próximo. E quais seriam as consequências se a religião caísse por terra e a espiritualidade? Ai, eu acho que o mundo ia ser tão difícil. Ia ser mais difícil do que já é. Mas você fala no sentido individual, ou seja, para você, ou no Não sentido. no Não, sentido só para terminar. coletivo. No sentido individual para você, ou no sentido de que a sociedade, sei lá, vai perder valores éticos e morais e que o que vai ficar na soberania é a própria individualidade e o próprio prazer. Eu acho que é isso aí que você falou, sabe? Eu acho que é essa. Você já deu a resposta que eu ia dar, entendeu? Esse é o papel da fé, entendeu? Não é o ópio não é o ópio do povo. É dar esperança, é dar consolo, é dizer para a pessoa que ela tem valor, sabe? Dizer que olha, você não é só um número, você tem valor, Hum. você é válido. Você não é só você tem valor, você tem dignidade. O que você diria para uma pessoa que está escutando a gente, que, tipo, por exemplo, não acredita em Deus e que ela até quer acreditar, mas não consegue? É possível? Olha, eu acredito que é. O que você diria para essa pessoa? Peça para ele. E procura apurar um pouquinho o teu olhar. Porque às vezes você vê. É que é difícil porque para mim, assim, o ateísmo, para mim, pessoalmente falando, é uma coisa que eu nunca experienciei, entende? Eu nunca experienciei. Deus para mim é uma coisa que está presente na minha vida a cada momento, né? Está presente aqui. Como que tá aqui?
Estando. Né? Estando. Experienciar. Mas isso que eu queria entender, como que ele está aqui? Pra você, assim. Cara, é como o vento, é como o ar que a gente respira. Você vê o ar? Na sua visão, essa ordem que tá no mundo, por exemplo, as coisas funcionam, né? Essa garrafa, por exemplo, tá segurando a água daqui de dentro e não tá vazando. Tem uma certa ordem nas coisas, né? Esse microfone tá aqui, parado e tal. Isso tudo, na sua visão, é Deus. Não, eu acho que essa visão de Deus como essa garrafa é uma visão meio grega, né? Não falo nem de que é Deus, eu falo que tem uma ordem aqui, né? Mas é uma ordem em que Deus te dá liberdade. Mas então Entende? como que isso daqui pode ser Deus fora desse sentido? Sendo. Hum. É o inominável. Inominável não, é o sublime. É aquilo que não cabe na nossa racionalidade muitas vezes. É aquela coisa que simplesmente é. Entende? É o que é. É o eu sou. Você tem medo da morte? Olha, medo da morte. A morte é uma coisa que, vamos dizer, se você disser que você não tem medo, porque a morte é o desconhecido, concorda? E o desconhecido assusta um pouquinho, né? Mas a gente enfrenta, né? Por que você tem medo? Porque é o desconhecido. O desconhecido Mas se assusta. você vai para o céu e você acredita que há uma vida após a morte, Sim, mas não quero morrer tão cedo. você não quer encontrar Deus? Quero encontrar. Mas não, eu falo para assim, vamos esperar um pouquinho. Né? Porque eu não vejo essa vida também como um vale de lágrimas, entendeu? Existe uma visão muito errada da fé, que também, só o vale de lágrimas, você vê aqui e fala assim, não, Hum. não. Você veio aqui, você vai sofrer, mas Deus vai estar do teu lado. E você vai ter momentos bons também. Entende? Então é essa coisa. A morte assusta, assusta, porque é o desconhecido. Né? Eu não quero passar por isso tão cedo. Eu falo para ele, ó, não quero passar por isso tão cedo. Tá? Eu sei que tem o céu, mas eu não quero passar por isso tão cedo. Eu quero viver ainda e fazer muita coisa ainda. Né? Se você tivesse um botão vermelho aqui, Hum. e se você apertasse, você ia saber se Deus, com 100% de certeza, se Deus existe ou não. Você apertaria? Não sei, eu acho que a questão não é apertar o botão, né? É você crer, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a crença naquilo que você não vê. É uma coisa arraigada, entende? É a certeza Você das não coisas que você... apertaria? Acho que não. Acho que não. Não teria necessidade de apertar. Até porque Deus não funciona nessa base. Não, mas é só Né? uma... Não, é uma elucubração. Claro. Mas eu não acho que não apertaria. É Interessante. uma coisa tão profunda, sabe? Tão arraigada. Você tem realmente certeza, né, de que Deus existe. Eu creio. Eu creio. Daniel, define pra mim a vida em uma palavra. Cara, indefinível. Vida é vida. É sofrer, é ser feliz, é passar por dificuldade, isso é a vida. Uhum. Vida não é você ficar alheio aos problemas, isso não é vida. O ser humano completo, aquele que olha, a pessoa que tem, vamos dizer assim,
A pessoa que tem suco, sabe? Que você espreme, que sai algo. É aquela pessoa que passou a vida por completo. Com seus sofrimentos, com as suas alegrias. Isso é a vida. E Deus está mesclado ali no meio, caminhando conosco. Daniel, muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Falamos de tudo e o golpe de 64 ficou ali e perdi alguma coisa. A gente foi, voltou. Brigadão por ter vindo. Eu vou pedir para você divulgar aí suas redes aqui nessa câmera. Divulga também seu trabalho, seus livros. Fica à vontade. Bom, cadê a câmera? Essa daqui, ó. Bom, eu tenho 2 livros agora que foram publicados, né? Tenho tô no LinkedIn, quem quiser me achar, tô no LinkedIn. Instagram não uso muito, tá? Tem os meus livros, né? Quem puder ainda encontrar, não sei se tá fácil de achar, que é o Entre Púlpitos e Porões, que é o segundo, né? O mais recente, e tem o Protestantismo e Ditadura Militar no Brasil, que é o mais antigo. E tem um outro aí que está sendo fruto das minhas elucubrações, fruto de tudo que está acontecendo no país agora e a relação disso com a fé. Sim. Né? E fazendo também uma ponte entre 64 e o que está acontecendo agora. Que pode parecer, mas tem certas coisas que são meio parecidas, infelizmente. É isso, né? Foi um prazer. Eu que agradeço, Daniel. Veio de longe lá, né? Vim de São Paulo, dá 40 minutos daqui. Talvez para uma pessoa mais jovem seja longe, né? Nesse mundo de internet que a gente vive, né? As distâncias são muito mais curtas, mas não é tão longe assim, dá 40 minutos. Achava que tinha sido mais. Não. Bom, não. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante pra gente. Ajuda a gente a sempre estar trazendo mais convidados e tá melhorando aqui o nosso projeto, né? Então, muito obrigado se você assistiu. Agradeço a audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.